Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Pode a mulher esquecer-se da criança que amamenta e não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? Mas ainda que ela se esquecesse, eu nunca te esquecerei. Assim termina a primeira leitura da missa de hoje do profeta Isaías. Israel passa por uma grande provação no tempo de Isaías, porque foram infiéis à aliança feita com Deus. Deus permitiu que fossem conquistados, que Jerusalém fosse ocupada e o povo exilado para a Babilónia. E Israel viu estes acontecimentos em que tinha perdido a sua terra, que era a terra da promessa que Deus lhes tinha dado, tinha perdido o favor de Deus, leu isto como um abandono da parte de Deus, como se Deus tivesse esquecido e tivesse voltado as costas a Israel. E era esse o seu grande sofrimento. Às vezes também nós sentimos que Deus se torna distante ou silencioso, até casos mesmo mais extremos, podemos sentir-nos abandonados por Deus. Conta a Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, no seu testamento espiritual, que durante cerca de 50 anos ela vivia um drama interior, por um lado uma sede imensa de Deus e por outro lado uma aridez radical, uma experiência de uma total ausência, um completo abandono por parte de Deus. Isso era um verdadeiro tormento. E nós vemos uma santa daquela envergadura passou por estas provações, nós não havemos de nos espantar de passarmos por provações bem mais pequenas. Bom, gostava de ver contigo aqui, diante de Nosso Senhor, algumas coisas que nos podem acontecer e como havemos de lidar com elas neste campo da experiência de Deus. E o ponto de partida, depois aquilo tudo o resto que vamos dizer, é acerca da realidade de Deus. Deus é transcendente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu não te vejo, Senhor, com os meus olhos, estes que tenho na cara. Quer dizer que eu não te ouço com os ouvidos que tenho de um lado e do outro da minha cabeça. Quer dizer que eu não consigo tocar-te com as minhas mãos, não consigo sentir com o olfato. Deus não está acessível como as outras coisas, as outras pessoas estão acessíveis. Mas não é por isso menos real. A transcendência quer dizer que é uma realidade que vai muito para além, que vai radicalmente para além daquilo que nós conhecemos do mundo da criação, do mundo material e espiritual que está à nossa volta. E por isso não ouvimos Deus, não o sentimos, não experimentamos do mesmo modo. E se estivéssemos à espera de sentir ou de ouvir, podíamos ficar desiludidos. Porém, Deus dá-nos a nós o equipamento para o podermos perceber, para podermos ouvi-lo, senti-lo, vê-lo, experimentá-lo, de um modo diferente a como ouvimos, vemos e experimentamos as outras coisas. E este equipamento é a vida da graça, nomeadamente a virtude da fé. Quando era pequeno tínhamos um livro com umas adivinhas e depois ao lado estava uma mancha assim encarniçada, com os pontinhos, com a resposta escrita lá por baixo dessas pinturas encarnadas. E a olho nu não dava para perceber o que estava lá escrito, mas punhamos uma lente encarnada sobre essa mancha e já deixávamos de ver a parte encarnada e víamos a resposta nitidamente. Pois Deus é assim, Ele está aqui, está detrás de todos os acontecimentos, está na minha alma, Senhor, Tu estás aqui agora na minha mente, enquanto eu estou a ouvir estes 10 minutos com Jesus, mas eu preciso desta lente encarnada
que é a fé, para conseguir ver-te, para conseguir ouvir-te, para conseguir falar contigo e ter a certeza de que estás aqui. Por isso é tão conveniente que comecemos as nossas orações pedindo a Deus: Senhor, aumenta a minha fé, guia-me nesta oração, ajuda-me a ter consciência de que estás aqui, Senhor. Não quero rezar como uma gravação, eu quero rezar como alguém que fala com outro alguém, que és tu. Pode acontecer uma primeira situação, uma pessoa reza e não sente nada. E quer dizer que isso é perfeitamente normal e que tu és uma pessoa normal. Pelo menos nisto és uma pessoa normal. Não devemos estar à espera de sentir. Habitualmente, a graça, a ação de Deus em nós, não são sensíveis. A dimensão espiritual não tem necessariamente impacto na nossa sensibilidade. Portanto, se eu rezo, faço o terço, a minha meditação por aí fora, e não sinto nada, não há absolutamente problema nenhum. Aliás, nós rezamos não é para sentirmos coisas, rezamos porque queremos amar a Deus, porque queremos estar com Ele, porque queremos falar-lhe, porque queremos ouvi-lo, queremos encontrar-nos com Ele, e sabemos que isto acontece mediante a fé e que nem sempre sentimos qualquer coisa. Não há problema. Se por acaso Deus nos faz sentir alguma coisa agradável, pois damos graças a Deus, isto chamam-se consolações. Também acontece que por vezes sentimos um vazio. Rezamos com fé, sabemos que Deus está ali, mas sentimos uma aridez interior. Esta aridez pode ter várias causas. Pode haver causas que dependem de nós e essas causas podemos tentar resolver. São nomeadamente duas. A primeira, que temos algum pecado mais forte, alguma situação de pecado por corrigir, por confessarmos, arrependermos e confessarmos dele. A outra causa é que pode haver alguma luz, algum pedido, alguma inspiração que recebemos de Deus e que não estamos a viver. Sabemos, reconhecemos aquilo, não estamos a pecar necessariamente, mas falta-nos generosidade e por isso ficamos vazios. Um bocadinho como aquele homem chamado o jovem rico, que foi ter com Jesus, e quando Jesus lhe disse: bom, isto é muito bom, vende tudo, dá e segue-me. Ele não quis, e quando foi para trás ia vazio. Sentiu esta aridez, esta tristeza de não ter correspondido a Deus. Isto podem ser duas causas da aridez que estão um pouco sob o nosso controle e podemos tentar influenciá-las. Também pode acontecer, e é normal, que à medida que vamos crescendo na relação com Deus, a vida cristã, que passemos alguns dias, alguns meses, às vezes anos, com alguma aridez. E isso faz-nos sofrer, mas não é nenhum problema. É mesmo assim. Todos os santos passaram por aridezes. Já vimos a Santa Teresa de Calcutá, e foi bem grande, mas todos os outros também passaram de uma ou de outra forma. E estas aridezes são oportunidades para Deus nos purificar. Nós queremos procurar a Deus por quem Ele é e queremos perseverar no amor a Deus, ainda que não nos dê consolações. E, na verdade, mesmo quando rezamos e sentimos uma grande aridez, Deus está a realizar obras maravilhosas na nossa alma. Portanto, o que é que devemos fazer? Ter muita paciência, perseverar na oração, não deixar nunca a oração de lado, nem os sacramentos, perseverar e depois aguardar silenciosamente por Deus, esperar em silêncio a salvação que vem da parte do Senhor. Para os mais adiantados na vida espiritual existem estas provações, purificações maiores que contam-nos os autores espirituais, que são as noites dos sentidos, no sentido, e as noites do espírito. São sofrimentos muito grandes, interiores, que Deus permite para purificar e elevar uma alma a um estado de graça muito maior. Queria terminar com a resposta que Deus dá a todas estas dificuldades. Nós podemos sentir Deus distante ou que Deus se esqueceu de nós e Deus pergunta: pode uma mãe esquecer-se do bebê, da criança que amamenta, deixar de ter carinho pelo fruto das suas entranhas? É uma pergunta retórica. A resposta é dada pela própria pergunta. Pode? Evidentemente que não. É evidente que não. E da mesma maneira, ou mais ainda, Deus diz: ainda que isso fosse possível, acho que não é, mas podia haver alguma mãe maluca, ainda que isso fosse possível, eu nunca te esquecerei.
Não temas, meu pequeno filho, minha pequena filha, por mais vazio, por mais aridez que sintas, não temas, porque eu não te deixo nem um momento na tua vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.